Mais uma vez, obrigada. Estamos ao vivo, Rafael? Então, vamos mais uma vez cumprimentar, olha o que eu disse, hein, seu Adelmo? Cumprimentando também os nossos amigos, aqueles que nos acompanham de seus lares, através do Facebook da casa, o Fora da Caridade Não Há Salvação. Que todos nós possamos estar nesse momento envolvidos pela doce paz e harmonia do Mestre Jesus. Nós estamos recebendo a nossa querida companheira Renata Bandel. Renata esteve conosco durante a pandemia. Foi uma das pessoas que esteve fazendo palestra, lives, para que nós não ficássemos sozinhos, né, Renata? E hoje nós estamos tendo a alegria de estar recebendo Renata aqui na nossa casa, trazendo como tema de sua palestra Despertar da Consciência pelas Parábolas de Jesus. Então eu te convido assim, Renata, que você possa outras vezes estar conosco. Seja bem-vinda. Você toma água, querida. Boa noite a todos. É uma grande alegria para mim poder retornar nessa casa e ter a oportunidade de servir. Muita gratidão por estar aqui novamente de forma presencial. Hoje eu trouxe um tema muito bonito, que são as parábolas de Jesus. E Jesus, ele sempre nos ensinava através das parábolas. Jesus, como um grande mestre e um grande terapeuta da humanidade, ele trazia em suas parábolas mensagens, ensinamentos que muitas vezes precisam... Pode chegar, só não consigo. Precisam de um olhar profundo para que a gente consiga compreendê-las. E toda a parábola de Jesus é como se fosse uma grande casa que ele nos convida para entrarmos e olharmos pela janela. E quando nós entramos numa casa, seja uma casa diferente, em cada cômodo tem uma janela, quando nós olhamos para fora, nós vemos a vida com outra perspectiva. E é esse movimento que Jesus quer que nós façamos, quando ele nos coloca algumas parábolas. E a parábola que eu trouxe hoje, eu trouxe duas parábolas, que uma vai se ligar com a outra, são diversas, né? Está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 3, que é a parábola do semeador. Eu vou ler para vocês. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Mas por não haver profundidade de terra, logo secou. Outra parte caiu sobre espinheiros, os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava frutos, e cresceu, e se multiplicou. Quem tem ouvidos, que ouça. Essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica. E quando ele estava sentado num barco com os seus discípulos e muitas pessoas ao seu redor, os discípulos questionaram Jesus por que ele ensinava tanto por parábolas, né? E ele explica essa parábola. Ele explica da seguinte forma: ele fala que cada semente é uma oportunidade que nós temos de transformar a nossa vida. Quando nós jogamos algumas sementes no caminho
de forma despretensiosa, jogando por jogar. Muitas vezes vem o mal e arrebata essas sementes. Quando nós jogamos as sementes em um solo pedregoso, ela não tem profundidade para brotar. Por isso que Jesus ele diz que nós precisamos preparar a nossa casa, nós precisamos preparar o nosso solo. Fale mais longe. Mais longe, daí escuta. Eu vou aproveitar a interrupção. Obrigada. E quando cai em solo pedregoso essa semente, Jesus, ele nos fala que nós precisamos, antes de jogar as nossas sementes, preparar o nosso solo. E o que é preparar o nosso solo? Se nós não tivermos um solo preparado para as palavras que Jesus nos coloca, muitas vezes nós vamos escutar e aquilo vai até fazer um sentido para a gente, mas não vai crescer, não vai se fortalecer. Então esse preparo da terra como um semeador não é da noite para o dia, né? Nesse solo, que muitas vezes é um solo duro, pedregoso, exige de mim mais trabalho. Exige de mim tirar o que está atrapalhando, para que aquela semente consiga crescer, se fortalecer e frutificar. Agora, quando a semente ela cai no solo onde tem muitos espinhos, os espinhos cobrem essa semente e a semente logo seca. Ela se abafa. E sabe o que são os espinhos? Os espinhos são as grandes ilusões que nós encontramos aqui nesse mundo, que abafam a semente. Os espinhos da vaidade, os espinhos da ganância, os espinhos do poder, os espinhos do desejo excessivo, que abafam essa semente que está sendo semeada, porque a maioria das vezes nós ficamos muito mais focados nos espinhos do que naquela sementinha que está lá. E o espinheiro cresce e sufoca a semente. É isso que acontece com a maioria de nós nesse mundo, que ficamos constantemente na busca do que é ilusório. E aí a nossa semente não tem solo para crescer, se fortalecer, frutificar. Quando a semente ela cai em solo fértil, aquele solo que foi preparado, e que bom que vocês estão aqui hoje. Hoje vocês estão preparando o seu solo para receber muitas coisas que a vida nos ensina. Muitas coisas que Jesus nos mostrou e nos ensina. Muitas coisas que vocês veem aqui. Muitas coisas que vocês veem no seu dia a dia. Vocês estão hoje aqui preparando o seu solo. Vocês estão preocupados com o seu solo. Que bom que vocês estão aqui. Certamente, sementes irão frutificar daqui. Vocês estarão atentos às suas sementes. E fazendo uma junção com uma outra parábola, que é a parábola dos talentos. Essa parábola ela é muito bonita, porque um senhor, ele deu aos seus servos alguns talentos. Os talentos naquela época eram dinheiros, né? Só que não é bem essa visão que Jesus está querendo que a gente tenha, tá? Então é como se nós estivéssemos vindo, somos os servos do Senhor, estamos vindo para cá. E nós chegamos aqui com talentos, né? E daí Jesus fala que o Senhor deu para 5 talentos. E daí esse chegou, pegou e fez o que com os seus talentos? Ele pegou e multiplicou os seus talentos. E voltou para o servo depois de muito tempo e falou o Senhor, né? Voltou para o Senhor. E o Senhor falou assim: o que você fez com os meus talentos? Eu transformei esses 5 em 10.
Ótimo, servo fiel. Fosse fiel ao pouco, a muito lhe darei. E daí a outro, o Senhor tinha dado 2 talentos. E esse outro também, esse servo, ele transformou seus 2 talentos em 4. E depois de um tempo, o Senhor chamou esse servo e falou: o que você fez com os talentos que eu te dei? Eu multipliquei. Eram 2, transformei em 4. Servo bom e fiel. Ao pouco foi grato, muito lhe darei. E daí teve um que o Senhor só deu 1 talento para ele. Mas ele ficou com tanto medo de perder aquele talento, que sabe o que ele fez? Ele enterrou o talento debaixo da terra, para ninguém achar, para ninguém ver que ele tinha aquele talento tão precioso. E aí, o Senhor chama esse servo e fala assim: e aí, o que você fez com o talento? Nossa, eu fiquei com tanto medo de perder que eu enterrei. Eu guardei ele. E aí o Senhor ficou decepcionado, porque ele não tinha entendido nada. Ele falou: por que você não deu para alguém seu talento, então? Ficou debaixo da terra? E é isso, muitas vezes, que nós fazemos com os talentos que nós temos na nossa vida. E eu não estou querendo dizer grandes talentos aqui, não precisa ter talentos, né? Ah, não, eu só talento para as artes, para cozinhar, talento intelectual. Não, são os talentos que nós recebemos e que são pequenos detalhes que nós muitas vezes nunca paramos para pensar que são talentos. Vocês já pararam para pensar que suas mãos são talentos? Que a mão que destrói, que a mão que rouba, pode ser a mesma mão que abençoa, a mesma mão que constrói. Talento. E que nós estamos fazendo com ele? Enterrando. Os nossos olhos, podemos julgar, podemos olhar com maldade, ou podemos olhar com compaixão, com amorosidade. As nossas palavras que saem da nossa boca, podemos destruir, ou podemos construir, auxiliar. Pequenos talentos que nos são dados e todos aqui têm. O que estamos fazendo com eles? Muitas vezes nós enterramos esses talentos. Talentos intelectuais, talentos morais, diversos talentos. Talentos até mais profundos que todo mundo pode construir, que todo mundo pode muitas vezes nem saber que tem. Pelo quê? Ah, não, acho que eu não nasci para isso. Sabe o que significa isso? Pessoas que jogaram terra em cima dos seus talentos. Muitas pessoas às vezes jogaram terra em cima de nós. Às vezes nós escutamos palavras no decorrer da nossa vida que eu coloco como verdade, acabo acreditando e deixo de seguir em frente. Deixo de ir em direção ao meu sonho, à minha vontade. E essas pessoas, muitas vezes, como disse Jesus, não sabiam o que estavam fazendo. Não sabiam do perigo de algumas palavras. E nós escolhemos o quê? Acreditar nisso. E enterrar o que nós tínhamos vontade. Enterrar aquele talento que está adormecido. Por isso que Jesus, ele nos convida nessa parábola a tomar principalmente uma decisão na nossa vida. Uma decisão. Que nós possamos preparar o nosso solo. Que nós possamos semear as nossas sementes. E que nós possamos olhar para os nossos talentos para que eu seja útil. Para que eu possa principalmente aprender a servir. Servir. E servir não começa longe de você. Não é fazendo grandes obras. Não. Começa de forma pequena.
Começa do seu lado. Começa principalmente com você mesmo. Você precisa aprender a se olhar, a se transformar, a se amar, a ser caridoso com você mesmo, a se perdoar, a estender a mão para você. Porque quando você aprender a fazer isso, você consegue aprender a fazer com as pessoas que estão ao seu redor. E o seu redor começa aí com as pessoas que estão do seu lado no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, no centro espírita, na sua rua, e vamos expandindo, mas lembre-se sempre, as obras não precisam ser gigantes. As obras, elas começam com uma pequena semente que vai crescer, uma pequena semente que vai se fortalecer, que vai dar frutos, que vai se multiplicar e que vai, posteriormente, gerar mais sementes. Mas comece principalmente a olhar para você. A maioria das nossas doenças emocionais, físicas, tem uma relação muito forte com isso. Tem uma relação com a falta de olhar para si mesmo, de estender a mão para si mesmo, de entender que nós caímos, que nós levantamos, que nós precisamos aprender a nos perdoar, a nos entender, a entender que nós estamos preparando o nosso solo, que muitas vezes o solo, e na maioria das vezes, nós estamos ainda trabalhando para que ele fique bom, para aquela semente se fortalecer. E o que nós precisamos para aquela semente se fortalecer é da nossa decisão. Nós precisamos decidir o que plantar na nossa grande plantação. Porque o Senhor, Ele entrega uma grande fazenda para nós. E nós estamos lá com um saco de sementes. Mas nós precisamos saber o que eu vou plantar nessa plantação. O que eu quero plantar? Porque o agricultor, ele tem uma terra lá, ele não vai falar assim, vou jogar umas sementes aleatórias aqui, vamos ver o que dá. Não, ele toma uma decisão. E a decisão, vou plantar milho. Eu vou plantar milho e vou colher milho. Quando eu tomo essa decisão, aí eu consigo cultivar a minha plantação. Aí eu sei o que eu posso esperar. Aí eu sei onde eu quero chegar. E Jesus, ele fazia exatamente esse movimento com a gente. Ele nos fazia tomar decisão. Seja em qualquer movimento que ele estava fazendo com as pessoas, principalmente nos momentos onde ele ia curar, auxiliar na cura, ele perguntava, o que tu queres que eu faça? Ele não perguntava assim, o que sua mãe quer, o que seu irmão quer, o que Deus quer. Não. Ele fazia você tomar uma decisão. O que tu queres que eu faça? Você tinha que estar certo do que você queria. Porque senão, nada ia acontecer. E hoje, eu gostaria que vocês olhassem para a vida de vocês e começassem a tomar essa decisão. Porque o campo é vasto, a terra é fértil e pode ser preparada a cada momento do nosso dia. Mas tome a decisão. Onde você quer chegar? O que você quer colher? Não deixe as coisas assim, não perca essa oportunidade. Quando eu tomo a decisão de plantar milho, vamos lá? Então eu vou hoje à noite, vou pegar e vou jogar lá no meu milharal milho. Preparei a terra, adubei, deixei irrigada. E então, amanhã de manhã, eu vou acordar e já terei um monte de milho para colher e vou fazer um bolo de fubá. Não é bem assim, né? Bom se fosse. Mas, quando nós estamos plantando uma semente, nós temos a consciência que existe um processo de desenvolvimento. E esse processo, muitas vezes, ele começa debaixo da terra. Na maioria das vezes, né? Ele está debaixo da terra. E eu estou vendo?
Não, mas aquele agricultor, ele tem confiança que daqui a um tempo vai sair os primeiros brotos. E ele não desiste, ele continua irrigando a terra, ele continua jogando adubo na terra, ele continua atento àquilo ali. E depois de algumas semanas, vem os primeiros brotos. E ele continua irrigando, ele continua cuidando, e logo ele vai colher milho. E vai ser uma grande satisfação. A nossa vida é isso. Nós estamos aqui nessa grande plantação, mas muitos de nós não sabemos o que plantar. Não sabemos para onde ir, para onde chegar, onde chegar. E sabe o que nós fazemos na maior parte das vezes? Por mais que eu queira comer bolo de fubá, eu insisto em jogar todo o meu adubo, toda a minha água na semente de veneno. Eu penso muito mais naquilo que eu não quero colher na minha vida do que no que eu quero. Eu passo a maior parte do meu dia pensando no que eu não quero. Consequentemente, eu esqueço de pensar no quê? No que eu quero colher. Ah, mas eu não quero que aconteça, mas eu não quero fazer isso, mas eu não quero que isso... Ah, mas eu tenho isso. Gente, vamos pensar na colheita, vamos cuidar do milho. Vamos olhar para aquilo que você realmente quer e não para aquilo que você não quer. E aí a sua fazenda fica cheia de veneno, cheia de bolinha vermelha. Assim, mas por quê? Por que será que está cheio de veneno? A gente tem dúvida ainda. Onde você jogou a sua energia? Onde você jogou o seu pensamento? Porque Emmanuel diz em um dos seus livros que o nosso pensamento é a coisa mais rápida que existe no universo. Eu posso estar falando com uma pessoa, eu penso, vou fazer uma ligação para uma pessoa, né? Hoje é muito fácil, né? Pego, preciso falar com essa pessoa. Ligo, essa pessoa atende. Mas pense uma coisa, o seu pensamento é muito mais rápido do que essa ligação. E onde você está focando o seu pensamento? Para onde você está ligando? E muitas vezes nós ligamos para onde nós não queremos. E aí, aquilo lá atende. E o que eu não quero? Os problemas, os medos, as doenças. Eu não quero ficar doente, mas eu só falo de doença. Eu só falo de doença. Eu não quero ter problema de relacionamento, mas eu só falo do meu relacionamento como é ruim. Eu não quero ter problema com meus filhos, mas eu só falo das coisas difíceis que estão com os meus filhos. O que é isso? É plantar o veneno. E aí eu estou colhendo, estou jogando água, estou jogando adubo diariamente. E aí minha horta fica lá cheia dessa coisa. Eu assim, mas por que será? E aí a semente que eu realmente quero plantar, a semente que eu realmente quero colher, fica lá, seca, esquecida. Então, hoje, nós estamos preparando o solo. Nós estamos preparando o solo. Mas eu não posso esquecer disso. Eu não posso chegar lá na minha casa, tá, ok, legal, vou parar de pensar nisso, vou agir diferente, mas dá 2 dias é tudo igual. Eu estou lá jogando água na semente de veneno de novo. Sabe quantos % da população mundial faz isso? 85% da população mundial pensa mais no que não quer colher do que no que ela quer. Uma pequena minoria sabe o que ela quer. Então, nós precisamos, principalmente, e é esse convite que Jesus nos faz, que nós nos tornemos conscientes. As parábolas de Jesus é um grande convite para isso, para que a gente consiga se tornar consciente, para que a gente consiga despertar
para que a gente consiga manter o nosso solo fértil e cuidar da semente que realmente eu quero colher. E principalmente, nos observar para ver se eu não estou enterrando os meus talentos, pisando em cima e deixando de fazer a única coisa que nós temos certeza que nós viemos fazer aqui, que é servir. Desejo, meus irmãos, que essas palavras possam fazer com que vocês, aos poucos, compreendam um pouco mais esse movimento de Jesus e para que todos nós, para que a gente consiga caminhar na direção de um solo fértil, de um solo onde as nossas sementes prosperem, frutifiquem. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desejo um ótimo final de semana. Muita paz, meus irmãos.